Meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam sobre todos vocês e nos abençoe nesse tempo que também passaremos juntos aqui. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite que me foi estendido pelo pastor Leonardo, agradecer a liderança da igreja pela confiança de poder, nesta manhã, estar com vocês aqui para compartilhar algumas questões relacionadas ao tema proposto para essa jornada teológica. Eu quero, antes de qualquer coisa, dizer a vocês o percurso que eu pretendo fazer com vocês nessa manhã. Serão 2 momentos distintos, né? O primeiro momento este agora, e um segundo momento um pouco mais para o final da manhã. Portanto, serão 2 palestras, 2 preleções, ou 2 pregações, especificamente. E nessa primeira palavra, a minha intenção é pensar um pouco sobre a natureza da nossa luta espiritual, como é que as Escrituras, elas tratam sobre a natureza dessa luta e o que, de fato, nós precisamos levar em consideração quando pensamos na natureza dessa luta e nessa luta espiritual, na qual todos nós estamos inseridos. E, para isso, vamos trabalhar um texto do apóstolo Paulo, que está na carta escrita aos irmãos de Éfeso. Então, daqui a pouco, darei o endereço para que os irmãos abram também as suas Bíblias, possamos fazer a leitura e, consequentemente, pensar aí no conteúdo do que Paulo escreveu. No segundo momento, o meu desejo é seguir a mesma linha, mas olhar, talvez, numa perspectiva divina, no olhar divino sobre as esferas dessas lutas que nós enfrentamos, a questão da batalha espiritual. E meu interesse é expor um capítulo do livro de Apocalipse e mostrar como esse tema da batalha espiritual está vinculado aos desdobramentos históricos, conforme Deus revelou ao seu servo João. Então, são esses 2 caminhos que eu pretendo desenvolver aqui com vocês nesta manhã. O primeiro texto, e aí peço que você, mesmo assentado como está, abra, o de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. É um texto conhecido, inevitavelmente é um texto que nós consideramos quando lidamos com o tema da batalha espiritual. Então, Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13, nós lemos assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos o Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas, o Senhor governa sobre todas as coisas, não há absolutamente nada que fuja ao controle de Tuas mãos e de Tua sabedoria. Nós Te louvamos por isso. E Te louvamos, ó Deus, também pela Tua santa palavra, que foi lida. Rogamos que o Teu Espírito nos fale ao coração, aplicando-a às nossas vidas, para a glória e para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo.
e também para o bem-estar e a saúde da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a igreja de Nosso Senhor sempre teve alguma clareza sobre as tensões que têm afetado o mundo desde que os nossos pais, Adão e Eva, rejeitaram no Éden a ordem divina e tomaram o caminho da desobediência. Embora de tempos em tempos essa clareza quanto a essas tensões tenha sido mais ou menos acentuada, porque parece que em algumas épocas fala-se mais de batalha espiritual do que em outras épocas. E isso tem a ver, de certa maneira, com as circunstâncias que a igreja vive. Então, podem ser circunstâncias sociais, econômicas, políticas, religiosas. Fato é que a igreja nunca se esqueceu de que há tensões e há lutas e há batalhas travadas no campo da própria espiritualidade. E exemplos dessas tensões podem ser encontrados em diversas obras, inclusive, publicadas ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos de história. E durante, por exemplo, apenas para ilustrar, durante o período dos pais da igreja, estamos falando ali dos séculos 3, 4 e 5, talvez 4, 5 e 6 da era cristã, algumas obras foram escritas para tratar deste tema, não necessariamente para dar exclusividade ao tema, mas ao tratar de determinados temas, o tema da luta e da batalha espiritual estava presente nas obras de muitos dos pais da igreja. Isso nós vemos, por exemplo, em Agostinho, em algumas de suas obras, claramente essas questões ligadas à chamada batalha espiritual. Se a gente vai para o período da Idade Média, a gente também se depara com obras publicadas por aqueles que são chamados na história de pais do deserto, homens que enfrentavam muitas lutas por causa da fé, inclusive lutas contra demônios e contra a própria carne, demônios talvez numa perspectiva um pouco diferente da que nós tomamos hoje, mas lutavam aí com as suas dificuldades e também com os seus problemas. Se nós chegamos ao final da Idade Média, nós precisamos lidar com obras como, por exemplo, a de Lutero, quando ele vai falar sobre o cativeiro babilônico da igreja e as lutas que a igreja também enfrenta por causa da fé, ou Teresa de Ávila, com as moradas do castelo interior, que é uma obra também que vai mostrar as lutas e dificuldades que são vividas pelos crentes em Jesus Cristo e pelas comunidades de Cristo também. Para aproximar um pouco mais de nós, talvez lembremos aí de John Bunyan. John Bunyan escreveu algumas obras, dentre elas destaco duas. A primeira é O Peregrino, talvez seja uma das obras mais clássicas, né, da literatura evangélica universal. Eu costumo brincar que um cristão digno não pode passar dessa vida sem ler a Bíblia toda e O Peregrino. Então, O Peregrino tem que ser uma obra lida nesta vida, não tem jeito, porque é uma obra que vai mostrar a jornada de um cristão ao longo de toda a sua vida e as inúmeras batalhas e lutas que, como um cristão, ele precisa viver. Uma outra obra, também de John Bunyan, seria a obra Guerra Santa, onde ele também vai falar sobre essa questão da batalha que a igreja enfrenta. Então a gente começa a perceber que pensar sobre batalha espiritual não é um problema só da nossa geração. Nós precisamos admitir que é uma questão que passa por toda a história da igreja e, de tempos em tempos, a igreja precisa pensar sobre essas circunstâncias por causa das circunstâncias que também ela vive no mundo. Talvez a nossa geração, a geração dos últimos 40 anos, ou talvez a única contribuição, e aí eu vou colocar entre aspas, que a nossa geração deu a tudo isso, e aí esse tema de batalha espiritual tem a ver muito mais com aberrações do que com a verdade, né? Talvez voltando aí a 40 anos atrás,
50 anos atrás, onde se falava muito de batalha espiritual, claro que com desdobramentos até o presente, a igreja conseguiu gerar e criar muitos problemas por causa de uma percepção errada sobre batalha espiritual e por uma elevação além da conta dos poderes espirituais do mal, onde os poderes espirituais do mal, o próprio diabo, passou a ter primazia, inclusive nos sermões e nas pregações, mais do que o próprio nome de Jesus. Isso é um problema que, de certo modo, até hoje é possível ver os efeitos disso sobre a vida da própria igreja. E talvez por isso seja realmente necessário a todos nós reajustarmos a nossa maneira de olhar para a batalha espiritual e reajustarmos à luz, obviamente, daquilo que é o elemento que regula, o que deve regular o nosso pensamento, que é a Escritura, que é, de fato, a palavra de Deus. É essa palavra que trará para nós a percepção adequada sobre o que é essa batalha espiritual e como nós lutamos, de fato, contra o diabo, contra o mundo, contra a própria carne, e que estão trabalhando pesadamente, de modo contínuo, para remover a igreja, remover o meu pensamento e o seu pensamento das Escrituras, da nossa ligação com Cristo. O trabalho do mundo, da carne e do diabo é para nos separar de Deus, é para nos separar da própria palavra de Deus. Bom, a carta aos Efésios, ao lado da carta aos Filipenses, aos Colossenses e também a carta de Paulo a Filemon, são chamadas epístolas da prisão. Por quê? Elas foram escritas num período em que o apóstolo Paulo estava preso em prisão domiciliar em Roma durante o seu primeiro encarceramento, também na cidade de Roma. Paulo já havia sido encarcerado em outros lugares, mas agora é o primeiro encarceramento em Roma e que ainda não é o encarceramento que vai levá-lo à morte. Ele ainda será solto por um pouco de tempo e depois ele será novamente preso, quando então, nessa prisão, ele já terá um veredito do Império Romano e ele será morto. É quando ele escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo e também Tito, sendo 2 Timóteo a sua última carta, onde ele já está ali num tom de despedida da igreja. Então, essas cartas, essas obras foram escritas durante esse tempo. Paulo está preso por causa da palavra de Deus e também por causa do testemunho de Jesus. Estamos falando ali já na parte final da década de 50 do primeiro século. E, basicamente, boa parte desses problemas foram causados pelos desajustes mentais do imperador Nero. Ele é um imperador mau, ele é um imperador autoidólatra, alguém que requeria um culto da parte de todos os súditos, e, nesse caso, judeus e também cristãos se negam a adorar o imperador por uma razão óbvia. Eles eram adoradores exclusivos de um único Deus, e eles não se submeteriam ao culto ao imperador. E isso trouxe muitos dissabores, muitas lutas e muitas dificuldades e muitas hostilidades para judeus e também para cristãos. E na Epístola aos Efésios, especificamente, o apóstolo se preocupou em tratar das principais doutrinas da fé cristã. Então, ele vai tratar, por exemplo, sobre a obra da Trindade na redenção, ele vai falar sobre a doutrina do pecado, ele vai falar sobre a doutrina de Cristo especificamente, ele vai falar da doutrina da salvação, ele vai falar da doutrina da igreja, e ele vai falar também de uma ética cristã que deve caracterizar todas as pessoas que são chamadas pelo nome de Jesus. Ele está enfrentando muitos erros, ele está enfrentando muitos falsos mestres, há muita doutrina errada sendo disseminada entre essas comunidades, e especificamente a própria comunidade aos Efésios, ou dos Efésios, né? Cidade de Éfeso.
E o objetivo de Paulo, entre outros tantos, era também mostrar que as lutas e também as provações a que eles estavam sendo submetidos, inclusive o próprio Paulo estava experimentando, uma vez que ele estava preso, era, de certo modo, a evidência de uma grande batalha contra Deus, contra o seu povo e contra os interesses de Deus. Então, nós precisamos entender a ideia da batalha espiritual como algo muito mais abrangente do que meramente a minha luta pessoal, a minha dor pessoal e a minha dificuldade pessoal. Paulo sabia disso, e ele escreve para reajustar também o pensamento daqueles irmãos. Alguns afirmam, e você talvez já tenha ouvido também falar sobre isso, que quando Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, ele tinha próximo a ele um soldado romano. Ele estaria ali sendo escoltado por um soldado romano. E se isso é verdade, se isso procede, a gente não tem como saber, mas se isso procede, se for verdade, talvez isso justifique a maneira como Paulo faz referência à armadura de Deus no texto que nós lemos há instantes atrás, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. A ideia seria que, tendo em sua presença ali um soldado romano que o escoltava, ele olhava para esse soldado e ele, com a sua mente treinada, contemplando os detalhes de cada peça daquela armadura, fazia então uma relação, a partir da sabedoria que Deus havia lhe dado, uma correlação de cada peça com a própria batalha travada por ele e por tantos outros irmãos naquela altura. Irmãos que enfrentavam lutas e dificuldades. E se isso procede, esse seria então o cenário para a composição do texto que lemos parcialmente. Por que digo parcialmente? Porque ele se estende até o verso 20. Nós paramos a leitura propositalmente no verso 13. Mas se você se estender até o verso 20, ele vai falar do capacete da salvação, da espada do Espírito, ele vai falar das sandálias, ele vai falar da couraça, não é? Ele vai falar do escudo, ou seja, elementos que compunham essa tal armadura. A batalha, portanto, travada pelos irmãos, aos quais o apóstolo havia escrito essa carta, e, de certo modo, a própria batalha que o apóstolo Paulo estava enfrentando, é também a nossa batalha. O que nós podemos admitir é que o texto ele não está tratando apenas das batalhas específicas daqueles irmãos há 2.000 anos atrás, como se esse texto ele não tivesse nada mais a ver comigo e com você. De fato, o capítulo 6 de Efésios, e especificamente o texto que nós lemos, ele é um capítulo que diz muito a nós, que vivemos hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro, nas circunstâncias em que vivemos, com as lutas que enfrentamos. É um texto, portanto, que tem aplicabilidade a todos nós, com desdobramentos para todos nós. E nós precisamos olhar para o texto também com essa perspectiva, porque, na verdade, é a mesma batalha. Ela pode ter sofrido uma ou outra diferença em um ou outro aspecto, mas é a mesma batalha que está sendo travada. O cenário, ainda que não lhe ofereçamos total atenção, é de um mundo que emprega esforços ilimitados, de um sistema que emprega esforços ilimitados para tornar cativos tanto a mente quanto o coração dos homens. Portanto, é uma luta antiga, é uma luta até anterior ao apóstolo Paulo e anterior aos contemporâneos do apóstolo Paulo. É uma luta que se tornou evidente, como eu disse no início da minha fala hoje, no Éden, quando, desde então, 2 reinos estariam em franca oposição até o momento derradeiro da história. Que reinos? O reino da serpente e o do descendente da mulher. Lembra que o próprio Deus fala que dela nasceria a semente, né? O herdeiro, a serpente
lhe mordiscaria ou morderia o seu calcanhar e ele pisaria a cabeça da serpente. São dois reinos paralelos. Esses reinos paralelos, eles estão em batalha desde aquele momento. E como o ápice da história ainda não chegou, o desdobramento do ápice da história, que foi a morte de Cristo, não chegou ao seu fim ainda, e só ocorrerá com a vinda de nosso Senhor, nós temos que admitir que esta batalha, ela está em andamento. Tenhamos grande percepção ou pequena percepção disso. Ela está em andamento. E queira você ou não saber, você está dentro dessa batalha. E não importa de que lado você esteja. Porque se alguém não está em Cristo, ele pertence ao reino da serpente. Por mais duro que isso possa parecer, não existe alternativa. Não existe alternativa. Ou você está num fronte de batalha, ou você está no outro fronte de batalha. Ou você não está em Cristo, ou você está em Cristo. Então não importa a percepção que eu tenha ou que você tenha. Fato é que essa batalha está em andamento e você, eu, estamos nela. Tenhamos clareza ou não disso. Isso é uma realidade, não é? que perdurará até o momento derradeiro da história, quando o nosso Senhor virá para consumar todas essas coisas. E a gente pode ver isso na própria Escritura. Por exemplo, sobre essa luta, há muitos testemunhos bíblicos. Por exemplo, pense em Israel no Egito. Pense em Judá na Babilônia. Pense em Cristo no mundo. Pense em Paulo e os irmãos no contexto do Império Romano. Então, como eu disse antes, essa luta, ela perdura até hoje e ela é parte da agenda da Igreja de Jesus. Diariamente, meus irmãos, servos de Cristo por todo o mundo estão sofrendo mais intensamente os desdobramentos dessa luta, por causa da palavra de Deus e também por causa do testemunho de Jesus. Nós sabemos e temos o testemunho de pessoas que vivem escondidas por causa da fé. Nós temos o testemunho de pessoas que tiveram seus bens espoliados por causa da fé. Nós temos notícias de pessoas que foram presas por causa da fé. Nós temos notícias de pessoas que foram condenadas por causa da fé. E temos notícias de pessoas que morreram por causa da fé. Alguns lugares parecem viver essa batalha de um modo mais intenso do que talvez nós aqui, no Brasil, em que temos, de alguma maneira, alguma autonomia e alguma liberdade para fazermos o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, que em outros lugares do mundo não seria possível. Ou seja, o mundo, a carne, o diabo, eles estão operando conjunta e concomitantemente contra Deus e o seu povo. E Paulo tinha ciência dessas coisas. E ele trata de instruir os irmãos sobre como honrar a Deus nesses contextos de hostilidade e também de perseguições por causa da fé. Sobre como proceder nessa batalha na qual nós estamos inseridos. E o texto que nós lemos esta manhã, ele nos ensina que a natureza da nossa luta não é carnal. A natureza da nossa luta é espiritual. O que exige de nós, por um lado, plena confiança em Deus e o uso adequado da própria armadura de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para isso, não é? A fim de que nós consigamos perceber isso claramente no texto. O texto, portanto, ele pretende responder a 3 perguntas. Qual é a natureza dessa luta sobre a qual o apóstolo trata? A segunda pergunta, como os súditos do reino de Deus devem proceder nesta luta? E quais armas devem ser usadas ao longo de toda a luta? Então, eu quero convidá-los a voltar para o texto agora de Efésios 6:10, para nós olharmos isso um pouco mais detidamente. Em primeiro lugar, consideremos que essa luta não é carnal. Essa luta é espiritual.
Veja o que diz o verso 12. Verso 12 diz assim, capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. A NVI traduz seres humanos aqui para uma expressão que em outras versões diz carnal. Ok? Então a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é carnal. Essa luta não é carnal, ela é uma luta espiritual. Meus irmãos, o fato é que se nós não conhecermos o suficiente sobre o nosso inimigo e as estratégias do nosso inimigo, nós seremos certamente, em algum momento, surpreendidos no combate. É natural que um reino que entra em guerra contra um outro reino, um país que entra em guerra contra um outro país, saiba o suficiente sobre o país contra o qual ele brigará, ele lutará, ele estabelecerá uma guerra. Então, conhecer o suficiente sobre o nosso inimigo acaba sendo algo necessário e importante, como estratégia até para nossa luta, para nossa batalha. E o apóstolo Paulo, de certo modo, ele sabia disso. Ele conhecia muito bem sobre isso. E ele também queria que os seus leitores soubessem disso também. Por isso, ele afirmou que a luta não é para nós contra carne e sangue, ou contra sangue e carne, aqui traduzido na NVI como seres humanos. Mas carne e sangue, né? Carne e sangue. E carne e sangue é uma expressão de origem hebraica, usada para se referir a forças terrenas, a forças frágeis, a forças doentes ou forças afetadas emocionalmente. Nesse aspecto, a nossa luta não é contra algo simples, meramente humano, arquitetado meramente por homens. Ela não é carnal nesse aspecto, ela é, de fato, espiritual. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: contra o que exatamente nós estamos lutando? Paulo escreveu: contra os principados, contra os poderes, contra os senhores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E é importante destacar que, imediatamente antes de apresentar esta lista, Paulo falou sobre a necessidade de se manter firme ou em pé diante dos métodos do diabo. Se você voltar no verso 11, ele vai dizer assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas, ela poderia ser traduzida pela palavra método, porque essa é a palavra utilizada por Paulo, pelos métodos do diabo. O diabo tem métodos, o diabo tem estratégias. E conhecer esses métodos e essas estratégias acabam sendo importantes no fronte de batalha, nas lutas que nós temos que travar contra ele. Isso, inclusive, me leva a pensar o seguinte: se no verso 11 ele diz sobre a necessidade de permanecermos em pé frente às ciladas ou métodos do diabo, o verso 12 deriva dessa realidade. Então, isso me leva a acreditar que todas as forças mencionadas no verso 12 estavam e estão a serviço dos avançados métodos do diabo em sua luta contra Deus e contra o seu povo, contra o reino de Deus. Essas forças, irmãos, elas influenciam em duas frentes. A primeira diz respeito à vida debaixo do sol, diz respeito aos sistemas de pensamento de um mundo caído, que a todo custo trabalha incansavelmente para remover Deus do pensamento e normalizar o que é antinatural e aquilo que é contra a natureza. Não precisamos ser experts. Olhemos para o nosso mundo. Olhe para a vida no mundo debaixo do sol. O que, por exemplo, as universidades o tempo inteiro estão fazendo? O que as escolas estão fazendo? O que os sistemas políticos globais estão fazendo? O tempo inteiro para remover Deus do pensamento. Ah, pastor, isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver... Não tem. Olha a abertura dos Jogos Olímpicos, você viu? Você viu a reação contra todos os que apresentavam quaisquer indícios da fé em Cristo? Qual era a reação que eles tinham? Até quando nós vamos
ser facilmente ludibriados por um pensamento que acha que isso não tem nada a ver. Tem sim. Há um sistema que opera contrariamente a Deus, e um sistema que trabalha para remover Deus do pensamento. E a gente não pode fechar os olhos para isso. E não falo apenas como alguém que acha. Eu estive dentro de universidade, tanto como aluno como professor. Eu estive dentro de escolas de ensino médio, dando aulas. Há um sistema claro para remover Deus do pensamento da sociedade. Vamos parar com esse negócio de achar que não tem nada a ver, porque tem. Os nossos filhos estão sendo cooptados por um sistema que os afastará de Deus. E muitos pais não estão se dando conta disso. Porque para muitos pais é muito mais fácil terceirizar o ensino do que assumir as responsabilidades diárias de verificar aquilo que está sendo oferecido aos filhos na escola. Nós vamos dar contas a Deus pelos nossos filhos. Há um sistema que se opõe a Deus, que está cooptando o pensamento dos pequenos. Não feche o seu olho para isso. Fechar o olho para isso é perder o filho. É perder o filho para o mundo. E acredito que a glória de todo pai é ver o seu filho salvo por Jesus Cristo. Nós não podemos cometer este equívoco. Nós não podemos cometer este erro. Então, esse é o primeiro. A vida debaixo do sol e os sistemas que se opõem claramente a Deus. Mas há também uma segunda, e que diz respeito a esses poderes espirituais com suas terríveis influências sobre pessoas, sobre nações, planos abrangentes para controlar todas as coisas e controlar todos os homens. É preciso haver clareza também quanto a isso. Então, irmãos, a nossa luta não é carnal. Nós não estamos lidando com um poder frágil. Nós estamos lidando com forças poderosas que lutam para remover Deus do pensamento. Em segundo lugar, eu quero que consideremos que deve haver e há um preparo para essa luta. Olha o que dizem os versos 10 e 11. Versos 10 e 11 dizem: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observem aqui as palavras de Paulo. E lembrem das palavras de nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus afirmou, quando ele estava tratando sobre o custo do discipulado, que um rei que pretende entrar em batalha contra um outro rei, ele deve primeiro se assentar com o seu conselho para verificar se o combate é ou não possível. Se for possível, ele entra em combate. Se não for possível, ele já levanta a bandeira branca pedindo paz, porque ele sabe que não conseguirá dar conta. Jesus diz isso. Ele ensina sobre isso. Fato é que quem se levanta para a batalha deve estar preparado para a luta. Deve estar preparado para a luta. E nos versos 10 e 11, o apóstolo Paulo trata do preparo para essa luta. E esse preparo leva em consideração tanto a soberania de Deus, quanto a responsabilidade humana. Por que digo isso? Porque é necessário fortalecer-se no Senhor, mas também é necessário revestir-se daquilo que eu chamo de panóplia de Deus. E eu vou explicar isso para vocês. Panóplia. Uma palavra da língua portuguesa que certamente você nunca ouviu, porque não é parte do vocabulário das nossas conversações, mas para o campo da batalha que nós estamos tratando aqui, ela vai ser importante e eu vou mostrar por que é importante. Panóplia era um tipo específico de armadura, não era qualquer armadura. Essa panóplia ela era usada por soldados gregos e por soldados romanos. Então, quando nós estamos pensando em Paulo escrevendo aqui aos Efésios, ele está sob a tutela ou sob a escolta de um soldado romano. Então, provavelmente, esse soldado romano está usando uma panóplia, o que justificaria todos os detalhes que Paulo vai dar sobre o capacete, sobre a espada, sobre o calçado, sobre a couraça, sobre o escudo. Ok? A panóplia. E ela era composta exatamente das peças que Paulo fala. Ela era composta por uma peça que cingia o tórax do soldado,
e sobre ela era colocada uma couraça protetora. Os pés eram calçados por um tipo confortável de sandálias que favoreciam a mobilidade. Não dá para você calçar aqui uma coisa que vai te atrapalhar a mobilidade em guerra. Em um dos braços e da mão desse braço, um enorme escudo que era capaz de proteger o soldado do ombro até o joelho, feito de madeira, e, ao mesmo tempo, ele era capaz de proteger o lado direito do seu companheiro de batalha. Então, ele não só protegia o indivíduo que tomava o escudo na mão, mas parte do escudo cobria também o lado direito do seu companheiro de batalha. E, na outra mão, uma espada que servia tanto para ataque quanto para defesa, ou uma lança, que poderia ser utilizada eventualmente, e, claro, o capacete. Essa era a estrutura da panóplia. E a panóplia ela é formada por essa estrutura, que é exatamente a estrutura que Paulo usa para falar dessa armadura de Deus, ou dessa panóplia de Deus. Depois, não agora, mas depois você pode colocar aí no Google panóplia. E aí você vai ver o que eu estou falando. Mas não agora. Não ceda nessa batalha espiritual que você está vivendo agora para poder matar a sua curiosidade. Ok? Depois você vai procurar o que é uma panóplia. Entretanto, meus irmãos, a eficácia dessa armadura e o êxito na batalha não estava e também não está sobre os homens. A vitória nessa batalha não é algo que a gente alcança pela nossa capacidade, nem pela nossa inteligência, nem pela nossa sabedoria, nem pelo nosso discernimento. Não está em nós, não está em quem se propõe a pelejar. Fato é, e Paulo vai dizer isso no verso 10, que sem o comando do Senhor e o apoio dos seus exércitos, não é possível vencer essa batalha. Quando o texto diz no verso 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, o que Paulo quer dizer com na força do seu poder? A palavra poder aqui diz respeito às hostes celestiais que estão a serviço do povo de Deus. Não é uma batalha nossa apenas. É uma batalha de Cristo. É uma batalha daqueles seres que povoam o céu, que são anjos, mensageiros do Senhor. Eles também estão inseridos neste contexto da batalha. E apenas para ilustrar, há uma imagem que me ajuda e nos ajuda bastante a entender isso. E se você já assistiu a cena que eu vou me referir de um determinado filme, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Lembram-se das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis? Muito bem. Lembram-se lá do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Lembram do filme lá de Aslan, o leão, o grande leão, que ressuscita? Muito bem. Você lembra da cena que quando o leão ressuscita, você tem um ambiente de tristeza por conta das meninas que viram todo o sacrifício ao qual ele foi submetido, e uma espécie de derrota de Aslan, mas, surpreendentemente, o leão ressuscita, a mesa de pedra se parte, se quebra, elas são encorajadas, elas montam no leão, e Aslan sabe que está ocorrendo uma batalha no campo, com Pedro, Edmundo, contra a Rainha Branca e suas hostes, os seus exércitos. E Aslan sai com o seu hálito, com o seu sopro, dando vida àqueles que estavam petrificados por causa da maldição da Rainha Branca, formando um grande exército. E à medida que ele vai caminhando, e ele vai correndo, ele vai soprando, e novos seres são inseridos dentro do contexto desse grande exército de Aslan. E, de repente, quando o cenário está terrível para aquele grupo que está no fronte de batalha, simplesmente aparece no alto Aslan, no seu fulgor, na sua glória,
ele ruge, obviamente, como um leão que ele é, e a rainha é derrotada pelo pisar daquele leão. Essa cena, ela ilustra bem o que o texto está falando aqui. Cristo tem seres à disposição, nós estamos no fronte de batalha, e a vitória da igreja é certa não por causa da igreja, ela é certa por causa de Jesus. Essa é a realidade que a gente tem. Esta é a cena que aquele filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nos traz, de fato, à mente. E isso mostra que é Cristo quem tem o controle, é Cristo quem governa, não são as minhas capacidades. Se nós tentarmos lutar na nossa força, nós vamos perder. E todas as vezes que nós queremos lutar contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, com a nossa força, a gente tropeça. A gente tropeça. A gente tropeça. Porque não somos nós, é Cristo. O que nós precisamos é de Cristo. Se fosse-nos possível ter toda a armadura completa, mas não tivéssemos a Cristo, de nada adiantaria. Nós precisamos de Cristo, por isso é na força do seu poder. Se Cristo não for o grande general desse grande destacamento, a luta, meus irmãos, está perdida. Por isso que a soberania de Deus nos salvos e a responsabilidade humana, juntas, na vida dos salvos, cooperam para o desfecho de toda essa história em que a igreja triunfará por causa de Jesus. Isso é certo. Isso é certo. Esse é o final da história. As coisas podem ter desdobramentos muito ruins, sobre todos os aspectos para a igreja. Mas a gente sabe qual é o fim. E a gente pode antecipar o fim e dar spoiler para o mundo. A igreja vence. A igreja vence no final. E não tem quem impeça, não tem diabo que impeça. A igreja vence. Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que, além, obviamente, de termos a consciência de que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas ela é uma luta espiritual, e além de sabermos que nós precisamos ter um preparo para essa luta e precisamos estar prontos aí para a batalha e estarmos vestidos da armadura, né, de Cristo, a armadura de Deus, é também necessário haver uma prontidão para a luta. Uma prontidão para a luta. Verso 13 diz assim, irmãos, vejam. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Vistam a armadura de Deus. Em uma frente de combate, meus irmãos, não há espaço para passividade. E também não há espaço para letargia. Não há. No campo de batalha, não há espaço para passividade e letargia. Perder o senso de batalha é perder o time da batalha, das coisas que estão acontecendo e que a gente não está percebendo. Por isso, o apóstolo exigiu, como alguém que faz soar o pedido de alguém de patente superior, o comando para a luta. Era necessário que todos estivessem prontos. O vestir-se aqui é vestir-se à semelhança de, se você assiste séries, e se você assiste, por exemplo, Chicago Fire, e aí você tem lá, são bombeiros, eles estão descansando e de repente toca a sirene. Todos eles param de fazer o que estão fazendo, eles entram nos uniformes, eles pegam todos os equipamentos, eles correm para os veículos, eles entram nos veículos e os veículos saem enquanto recebem um comando para onde eles devem se deslocar. É prontidão. É disso que Paulo está falando. É sobre isso que Paulo está escrevendo. Estar pronto. Então, vistam. E não é um vestir-se
para ficar vestido meramente. Está na hora. Ponha a vestimenta e vá. Ponha a armadura e vá. O comando era e também é inconfundível. Numa outra tradução, talvez um pouco mais literal, seria: tomai. Tomai, diante dos perigos iminentes que todo o combate carrega, tomai toda a armadura de Deus, ou toda a panóplia de Deus. O chamado era urgente, o chamado é urgente, e todo chamado urgente exige uma resposta urgente. Paulo, então, justifica as razões para esse chamado urgente, para essa resposta urgente. O exército inimigo avançava, e o seu objetivo era acuar a igreja de Jesus. Paulo sabia acerca de irmãos que estavam presos por causa de Jesus. Ele sabia quantos irmãos tinham perdido os seus bens e recursos por causa de Jesus. Ele sabia que muitas famílias tinham seus membros espalhados e separados uns dos outros por causa de Jesus. Ele sabia que muitos haviam morrido e muitos choravam os seus mortos por causa de Jesus. Mas Paulo também diz que, fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder, eles deveriam seguir firmes, confiando em Jesus. Essa prontidão visava dar aos servos de Deus as necessárias condições para que eles fossem capazes de resistir no dia mau. E, dando cabo de tudo, permanecer firmes. E essa é a realidade futura por causa de Jesus. Meus irmãos, eu já disse, o triunfo de Jesus é o triunfo da igreja, como fica evidente nas palavras com tom de vitória, escritas pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versos 21 a 23. Ele diz assim, observem, capítulo 1, de 21 a 23. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Dos pés de quem? De Jesus. Se pegar o contexto aqui, esse pronome seus está se referindo a Jesus. Então Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas. Jesus como cabeça de todas as coisas. Para quem? Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O que Paulo está mostrando aqui é que, por causa de Jesus, tudo, todas as coisas, todos os poderes e autoridades serão subjugados. E se serão subjugados aos seus pés, e os pés são parte do corpo, então a igreja também terá preeminência sobre essas coisas, porque estará debaixo da autoridade da igreja. Então a igreja triunfa porque Jesus triunfa. Isso é fato. Em uma parte do texto, observe, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus é o cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja, portanto, como povo de Deus, formada por judeus e gentios que creem em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, é a igreja que triunfa, é a igreja que vence. E nada pode impedir a igreja. Então, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ele não estava jogando conversa fiada, ele não estava jogando conversa fora. É fato. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ah, mas pastor, tanta luta, tanta dificuldade, sim, mas a igreja fica. A igreja permanece. A igreja permanece. Porque nada pode impedir o progresso da igreja de Jesus. Isso é um fato. Caminhando já para o final, eu quero fazer agora 3 rápidas aplicações desse texto para nós. Primeiro eu quero destacar e lembrá-los. Olha, irmãos, o diabo tem método. O diabo tem método. Nós podemos olhar 3 episódios que mostram que o diabo não cria nada. Ele não sabe nem mudar de método. Ele é incapaz de mudar de método. Ele é obtuso.
E às vezes a gente acaba dando muita moral para ele, quando na verdade ele nada é. Ele é nada. Tudo é Cristo. Cristo é tudo. O diabo é nada. Nada. E nem os seus métodos mudam. Por que eu digo isso? Há 3 passagens bíblicas que nos falam dos métodos do diabo. A primeira está no Éden. Está no Éden. Quando você pega o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 6, 3:6, ele está tentando a mulher. E aí o verso 6 diz assim, observe aqui os métodos, ó. Quando a mulher viu, e a mulher só viu porque ele foi sugerido pelo diabo, a serpente. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ó, agradável ao paladar, primeiro, era atraente aos olhos, segundo, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto e comeu. Ó, paladar, olhos, discernimento, mente. Ok? Pense na tentação de Jesus. Capítulo 4 de Mateus. Eu não vou ler o texto todo, 4 de 1 a 10. Não vou fazer isso. Tá? Mas se você pegar o capítulo 4 e ler sobre a tentação, tem paladar ou não tem? Transforma essas pedras em pães. Tem paladar. Tem a questão das necessidades da própria vida, né? Depois, ele diz, se você for filho de Deus, pula daqui para lá, que ele dará ordem aos seus anjos e vai fazer aí discernimento, é a ideia do entendimento, de fato, meu pai tem os anjos, ele pode me salvar mesmo. Mas depois tem o olhar, ele coloca sobre o pináculo do templo e mostra para ele todos os reinos do mundo. E ele repreende o diabo. É o mesmo método. Veja, o que o diabo faz com Jesus não é em nada diferente do que ele fez com Eva. Agora veja o último texto. 1 João 2,16. 1 João 2,16. Olha o que o texto diz. Pois tudo o que há no mundo, vamos lá, cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Cobiça da carne, retratada pelo paladar. Dos olhos, te mostrar todos os reinos do mundo, a árvore agradável aos olhos, e ostentação dos bens, ou soberba do mundo. Olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não mudou o método. O método com Eva é o mesmo método que João, milhares de anos depois, ao escrever a epístola, vai lavrar como sendo a mesma coisa. O diabo, ele não muda método. Esse é o método. Ele nos ganha pelos nossos desejos, ele nos ganha pelos nossos olhos e ele nos ganha pelas nossas pretensões. Se nós conseguimos controlar os nossos desejos, colocar cerca nos nossos olhos e amenizar as nossas pretensões, ele vai ter dificuldade. Ele tem método. Ele tem método. Conhecer esses métodos é necessário para nós vencermos todas as tentações que nós vivemos. Ele tem método. Ou ele nos ganha pelos desejos do nosso coração, aquelas coisas muitas vezes pecaminosas, ou ele nos ganha pelo olhar, vimos alguma coisa e aquilo ali nos atrai, é aquilo que nós queremos, ou ele nos ganha pelas nossas pretensões, o que nós queremos e nós almejamos. Ele não muda, ele é obtuso, ele não é inteligente, não é, ele é poderoso. Mas inteligente? Ele é nada, porque Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Entende por que a gente não tem que ficar dando moral para o diabo? Ficar falando do diabo o tempo inteiro? Não precisa. Fale de Cristo. Isso já acua o diabo. Ele, como um cachorrinho,
cachorro sujo e doente precisa ir para o canto, acuado, porque quem governa é Cristo. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Segunda aplicação. Deus designa para cada um de nós uma panóplia. Você sabe o que é a panóplia agora, né? Uma armadura. O que você faz com essa armadura, irmãos? Veste. Veste a armadura. Veste a armadura. Qual é a armadura? Capítulo 6 de Efésios. 6, de 14 a 17. Acompanhe aí. 6, de 14 a 17. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O que é que você precisa na sua vida? Verdade. Verdade. Isso é um elemento que você põe no seu corpo, metaforicamente, claro, eu estou falando. Verdade. Vestindo a couraça da justiça. Então, verdade, justiça. Cantamos isso aqui ainda agora, lembra? Verdade, justiça. O reino do diabo não é verdade, é mentira. No reino do diabo não é justiça, é injustiça. Então, justiça. Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. É correr para ser pacífico. Agir com paz para com todos os homens. Paz. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz. Então, verdade, justiça, paz. Sigamos. Depois, no verso 16, escudo da fé. Então, verdade, justiça, paz e fé. Fé é a razão que nos mantém em pé, irmãos. Fé é a razão que nos mantém em pé. O mundo não pode ter fé, mas nós que estamos em Cristo temos fé. Então, fé. E essa fé nós podemos apagar as setas inflamadas do maligno. À medida que o maligno, o adversário, joga as setas, as lanças inflamadas, nós temos o escudo da fé que me protege, e lembre, protege parte do meu irmão que está ao meu lado. Ele não me protege apenas, porque se me atinge, eu estou expondo também o meu irmão. Não é isso que a igreja é? Se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Fé. E usem o capacete da salvação. Porque naquela altura, mirava-se a cabeça. Porque se você acerta a cabeça, você acerta o corpo inteiro. Qualquer outra parte do corpo, existia a possibilidade de você sobreviver. Mas ao acertar a cabeça, pegava-se todo o corpo. Mas graças a Deus, porque o capacete é o da salvação. Então, quem é salvo está garantido. Está garantido. Porque é um capacete infalível. À prova de tudo que você imaginar. Nada pode atravessá-lo. Porque nós estamos falando do capacete da salvação. E, por fim, ele fala da espada do Espírito, que é a... Meus irmãos, a palavra de Deus. Como é que a gente vence a batalha se a gente não se dedica à palavra de Deus? Como é que a gente vence a batalha se a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus? Como? Fala para mim. Você tem que ser muito bom. Mas você não é bom. E nem eu. A espada é a palavra, conhecer a verdade, a palavra de Deus é fundamental na nossa caminhada. E por último, nessa batalha, meus irmãos, não há descanso. Isso aqui não é tempo de descanso. Nós devemos orar e vigiar. Como é que diz o capítulo 6, verso 18? 6:18 de Efésios. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Vigiar e orar. Meus irmãos, está claro para a gente. Nessa batalha, não há descanso e nós devemos vigiar e também
orar. Concluo. Ainda hoje, meus irmãos, a Igreja de Jesus, por causa da palavra de Deus e do testemunho do próprio Senhor, enfrenta muitos desafios. Há muitos frontes de batalha. E não bastassem as nossas lutas contra a carne, cuja tarefa é diminuir as nossas forças e minar a nossa confiança em Deus, nós também precisamos lidar com um mundo que é hostil ao Evangelho, hostil a Deus, que luta contra Deus, que luta contra o povo de Deus, que procura remover Deus do pensamento. E, além disso, ainda temos o nosso adversário, que trabalha incansavelmente contra nós. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o fato é que, se estamos em Cristo, estamos seguros. Podemos descansar em Cristo, podemos descansar em Deus e ter a convicção de que aquele que começou a boa obra vai completar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pelos preciosos ensinos que aprove ao Senhor nos trazer por meio do Teu servo, o apóstolo Paulo, por meio da Tua palavra, e que chegou até nós aqui nestes dias. Pedimos que o Senhor nos abençoe, para que nessa luta, nessa grande peleja em que nós estamos inseridos, nós tenhamos forças dadas pelo Senhor, capacidade dada pelo Senhor, pelo uso adequado da panóplia que o Senhor nos deu, a armadura que o Senhor nos deu, para permanecermos de pé até o glorioso dia quando Cristo pisará todas as coisas e submeterá todas as coisas e claramente sobre todas as coisas governará. Que esse dia chegue, ó Deus, mas enquanto não chega, que o Senhor nos dê força, coragem e ânimo para seguirmos. Em nome de Cristo. Amém.